Sexta-feira de adoração, um dia especial na Canção Nova. Você está sintonizando a Rádio América, uma canção nova em sua vida. Nas 24 horas do dia, a Rádio América faz companhia para você, com uma programação de qualidade, mobilizando paróquias. Na igreja de Santa Cecília vai haver o Verão com Cristo. E a Grande São Paulo, com programas pensados em você. Mas estou muito feliz por estar novamente fazendo companhia a você. Por isso e muito mais, continuamos a crescer no Brasil e no mundo, pela internet. Eu tenho uma participação aqui dos Emirados Árabes Unidos. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Chegou o CD Tempo de Celebrar da Comunidade Recado. Com melodias evangelizadoras, esse CD traz para você momentos de adoração e partilha. Adquira já o seu. 0 Operadora 12 3186 2600. 0 Operadora 12 3186 2600. Ou acesse loja.cançãonova.com. Produtos Canção Nova, presentes que transformam vidas. A Rádio América com a Canção Nova dia e noite. Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida e podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no serviço militar. Vá até a Junta de Serviço Militar do seu município com uma foto 3x4 e sua certidão de nascimento. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. De segunda a sexta, 11 da manhã. 11 da manhã. Momento de fé e oração. O amor vencerá. O amor vencerá. Sintonize. América. 11h59. São eles, os jovens, os protagonistas desse grande encontro de fé, esperança e unidade. Todos os jovens do mundo inteiro trazendo consigo a mensagem de Cristo. Papa tem a certeza de que, no fundo da alma, vocês darão uma resposta generosa e grande a esta convocação. Será o rosto jovem de Cristo se mostrando ao mundo. Jornada Mundial da Juventude 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde. Hoje o programa Mais Saúde comemorando o aniversário da nossa produtora Ana Paula, a querida Ana Paula, que cuida tanto da gente, não só de mim como do Dr. Roque, mas principalmente de mim, porque ela cuida de segunda a sexta e pro Dr. Roque é só os sábados, né? Parabéns, Aninha. Obrigada, feliz doutora. Aniversário. Obrigadíssima. Ela que é devotíssima de São José, né? Apaixonada, no meio da novena dele. É uma graça, né? É um presente receber. E ela né? disse que ela não ia passar o aniversário dela sem papa. Tava convicta, doutora. No começo do mês de março, eu partilhando com os irmãos, eu falei assim, olha, eu não vou passar meu aniversário sem papa. E foi uma graça também que Deus me concedeu, né? A todos nós, né? A todos nós. Realmente ontem foi um dia emocionante, né? Acho que para todos nós, independente, acho que de ser católicos ou não, porque aquele ao vivo, você ali presenciando um fato histórico, né? Eu acho que a gente tem um privilégio com a TV Canção Nova de acompanhar coisas que você está fazendo parte da história. Uma graça, né? Nossa. Que todos os sócios, a cada mês, a cada
contribuindo, ajudando para que essa graça chegue a mais e mais pessoas, a muitos e muitos lares, muitas e muitas famílias. Pois é, gente, por isso o nosso muito obrigada para você que é sócio, colaborador aqui dessa obra maravilhosa, que faz também o Algo a Mais todos os meses para que, enfim, tudo isso aconteça. Realmente foi uma bênção a gente ter podido acompanhar. Nossa, o conclave, enfim, toda aquela obra que foi feita na Capela Sistina, e a hora que não era bem uma pomba, mas um passarinho, né? Foi um pássaro, um pássaro que pousou na chaminé. Então, você vê aquilo acontecendo naquela hora, depois as outras emissoras pegando só aquele pedacinho. Verdade. E a gente que acompanhou desde o início. Que bênção. É verdade. A espera, né? Depois que sai a fumaça, né? Aquela 1 hora, né? Todo mundo com um sorriso já nos lábios, mas aguardando para conhecer, então, né, o nosso querido Papa Francisco, né? Adorei o nome, né? Agora, o que eu amei também foi ver o Monsenhor ao vivo, de boininha, que graça. Lindo, foi demais. Ai, foi muito bom. Claro que ele não poderia deixar de estar. O ano na eleição passada também ele esteve lá, então acompanhamos de perto. Quer dizer, realmente é uma bênção, né, ter essa TV Canção Nova. Então, parabéns para toda a equipe, pessoal que está lá ainda em Roma. Nossa, estava observando, o pessoal tá assim, né, emendando, porque para não deixar que passe nada, porque tem um fuso horário também trocado, né? Sem então, horário de sono, para que as pessoas, elas não somente tenham a notícia, mas a notícia com toda a verdade que é contida, que a igreja mesmo acaba dispondo, né? Exatamente. Porque infelizmente tem algumas mídias que não trabalham assim. Mas a Canção Nova, ela prima por isso, por estar e passar, transmitir, tal qual foi dito, mencionado ou comunicado à igreja. Mas eu achei uma graça o Papa pedir a bênção do povo antes dele dar a sua bênção. Verdade. E foi tão bonito, porque quando ele fez aquele gesto de se inclinar, foi espontâneo, né? A gente levantar a mão e também rezar por ele, né? Então, pensar que naquele momento exato que estava acontecendo aquilo, você estava participando do outro lado do planeta, mas você estava participando. Junto, e foi tão gostoso, os seguidores do Twitter, todo mundo tweetando, mas foi muito bom. Habemos Papa. E eu com o Rock, e eu estava no consultório, e o Rock saindo do INCOR, que é dia de supervisionar os residentes, né, no ambulatório. Aí ele tinha acabado de chegar em casa e ele, tô grudado na televisão. Eu falei, que emoção. A gente ali, foi muito bom. E hoje é uma outra emoção, né? Aniversário da nossa queridíssima produtora Ana Paula. Parabéns pra você nesta data querida e que Deus então tá. E aí, você gosta do Mais Saúde? Liga aqui, deixa um recadinho pra Ana Paula, pro aniversário dela. Verdade. Deixa aqui um bilhetinho pra ela. Vamos lá no telefone? 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Aí você deixa um recadinho pra Ana, que ela vai ficar toda feliz. E se você quiser fazer uma perguntinha, hoje estamos aqui para isso, né? Como sempre. Hoje estaremos respondendo as questões. Eu tô até com um e-mail de uma... Porque eu abro o e-mail toda hora, né? Sim. Porque é tanto e-mail que chega aí, eu já vou né? respondendo rapidinho. Aí teve uma ouvinte, creio eu que seja ouvinte, porque ela disse que adora meu programa. Agora eu não sei se é o programa da rádio ou da TV. Falar nisso, gente, amanhã tem Mais Saúde na TV Canção Nova, hein? Você ouviu o Mais Saúde aqui do meio-dia 1, em seguida baixa o som da rádio, só abaixa, porque depois você volta pra rádio e liga a televisão. Então, depois, se você não conseguir assistir, não tem problema, você vai lá no blog.cançãonova.com e você põe /Mais Saúde e você tem todos os programas disponíveis. Tão legal isso, né? Verdade. Mas o YouTube também, né? Sim, também. Os programas que acontecem aqui na Rádio América. Assim que nós terminamos o programa, eu vou lá correndinho
e já subo o vídeo para vocês acompanharem, assistirem, divulgarem, tweetarem também, assistir mais uma vez, ou ouvir mais uma vez, quantas vezes você achar necessário. E lembrando, não se assuste se no YouTube você só encontrar o estúdio sem ninguém. É que às vezes tem assim um probleminha na câmera, né? Verdade. E aí não aparece, mas o áudio aparece. Graças você escuta. a Deus. E o importante é o conteúdo. Então não se preocupe, você está ouvindo? Então tá bom. Se não tiver também, pode deixar um recadinho pra gente. Ah, é. Mas manda é um raro. e-mail. Ah, sim. Muito difícil, mas alguma dificuldade na conexão é só você enviar pra gente. Ou através do e-mail, ou através do nosso telefone, da forma que você achar melhor entrar em contato conosco. O e-mail, maisauderádio@cançãonova.com. E o telefone? 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Então, hoje estamos aqui respondendo os e-mails que chegam e que a gente não dá conta, mas a gente um dia, né, chega lá. E fora os e-mails que chegam no meu computador, né? Então, hoje eu tive... aliás, ele está datado do dia 13. Que estava lá no meu anti-spam. Aí eu salvei, botei para dentro da caixa e aí tá valendo agora. Então diz assim: doutora Gisela, adoro o seu programa. Detalhe, assunto, quero emagrecer. Boa tarde, doutora Gisela, adoro o seu programa. Em especial você. Obrigada, minha querida. Estou com muita dificuldade de ter um compromisso com minha dieta. Tenho pressão alta, hipotiroidismo e estou com 25 quilos a mais do que eu deveria ter no meu peso. Eu venho num processo de muito estresse. Meu marido já teve 3 AVCs, quer dizer, 3 derrames, né? Graças a Deus ele está bem, mas eu sofri muito com o estresse e comecei com todos esses problemas. Claro, o estresse, gente, é o telhado de vidro para a oportunidade que a doença tem de aparecer. Tanto que quando o meu paciente chega e começa a relatar, assim, alergias, problemas realmente com saúde que você vê que pode ser um gatilho autoimune que aconteceu, eu sempre pergunto: e antes, assim, naquele período, você passou por algum estresse, alguma coisa? Sempre tem uma história cabeluda. Sempre. E olha que você vê que ela aqui tá corroborando com isso, porque ela disse que depois de todos esses problemas, acabou acontecendo dela também subir pressão, aumentar de peso, enfim. Mas ela disse que tem certeza que vai conseguir reverter tudo isso, mas ela precisa mudar seus hábitos alimentares. E como eu mesmo digo, né? Não podemos comer de tudo um pouco. Um pouquinho de tudo pode? Não, não pode. Ela diz que tem 47 anos, é muito ativa, mas não está praticando nenhuma atividade física, apesar de adorar. E aí ela diz que o fato dela estar com pressão alta faz que quando ela, digamos assim, tem um esforço maior, ela já começa a entrar em pânico, né? Bom, na verdade, lógico, pressão alta para nós mulheres é bem complicado, porque a maior causa de AVC em mulheres, homem tem mais infarto, mas a mulher tem mais AVC aqui no Brasil, justamente em decorrência de uma pressão alta que muitas vezes a pessoa não sabe que tem. Olha só. Porque a pressão em si, ela não dá sinal de que está alta. Às vezes dá, né? Por isso que até é bom quando dê, porque assim você vai, procura o médico, né? E medica. E lembrando que precisou de medicação, é o médico que vai dizer quando você pode ou não parar de tomar. Porque às vezes diagnosticou pressão alta, aí vai tomar remédio para controlar o resto da vida, graças a Deus. Sim. Né? Porque pior seria se a gente não tivesse a possibilidade, né? Então, não, nós temos, como diz o eclesiástico, nós temos médicos que são instrumento de Deus, e os medicamentos também são obra, né, da inspiração que Deus deu aos homens. E graças a Deus nós temos. Então, com pressão não se brinca, ela é chamada de a assassina silenciosa. Então, tem que tomar remédio.
Ah, mas ela normalizou, parei de tomar. Não, ela normalizou porque você tomou remédio. E aquela história toda, cuidado com o sal, com o excesso de sal. Você vai lá no blog, tem uma receita bacana sobre o sal de ervas. Maravilhoso. Que faz com que você entre com um monte de antioxidantes no seu organismo e diminua bastante a quantidade de sódio. Lembrando que uma coisa que se fala muito pouco é que a absorção da glicose pelo intestino é sódio dependente. Quanto mais sódio no alimento, mais glicose você absorve. Então, sabe aquele biscoitinho docinho recheado que se come? Tá cheio de sódio. Olha só. Só que você não vê, mas aí você vai olhar lá, a quantidade de sódio é um número enorme. Então, cuidado com o alimento industrializado, porque eles todos contêm, e geralmente, muito sódio. Muito sódio. Então, já quando a gente come aquele alimento, vindo mais da natureza, a gente tem muito menos, mas tudo tem sódio, né? Então, aqui para nossa querida ouvinte, que eu até mandei um e-mail para ela perguntando se ela ia conseguir ouvir o nosso programa hoje, mas talvez ela não tenha conseguido, mas aí eu vou dar a data para buscar o link, né, no YouTube. Então é aquilo que a gente fala tanto, né? Ana, acho que você pode até falar um pouquinho, né? Quais são os melhores hábitos? É verdade, com esse... Já tem mais de um ano, né, doutora? Mas porque o ano passado você já estava aqui no seu aniversário, sim, eu lembro bem. Já estava. 1 ano e alguns meses de Mais Saúde, né? Então, indicar para todas as pessoas, em todas as idades, não é? Sempre o consumo, né? De bastante verdura, né? Isso. Legumes, frutas, Isso. né? E hoje foi até engraçado, porque eu falei assim, minha mesa de precisava aniversário. fotografar, gente, adorei. Ai, foi mesmo, um carinho aqui do pessoal da rádio, já quero aproveitar e agradecer a todos, né? Tinha lá bastante fruta, melão, cuscuz, né? Tapioca, para celebrar o aniversário. Normalmente, né, tem aquilo que é próprio dos aniversariantes, o que o aniversariante mais gosta, né? E os cartazes também chamam muita atenção. Ai, né? não, gente, aqui é uma gracinha, porque aí você encontra todo mundo faz um cartaz e prega na parede. Aliás, vocês lembram no meu aniversário, né? Tinha um monte de bolo virtual, quer dizer, nada engordava, tava tudo aqui no estúdio. Então, no da Ana tá muito divertido, porque tava escrito assim: quando se sente cheiro de banana e canela, já se sabe quem está presente. É meu perfume, conhecido aqui na rádio, né? Porque até por causa da reeducação, às vezes a gente não tem condições de ter sempre, né? Mas quando a gente tem uma frutinha, a gente sempre dá um jeitinho, né? Verdade. Agora, gente, quando eu entrei na sala para dar um beijo da Ana, tava divertidíssimo. Ela tinha um quarto de melancia com um bilhete em cima, que tinham trazido do supermercado, um pote com castanhas do Pará. Verdade. E uma abóbora imensa no chão, embrulhada para presente. Isso, com laço. Com laço e tudo. Então, mas olha que coisa mais bonita. Verdade. Quer dizer, a Ana, ela incorporou tanto essa alimentação saudável que ninguém vai dar presente errado para ela. Não mesmo. Hoje eu só ganhei presente acertado. É verdade, é verdade. Mas muito bom, bacana. Né, você poder presentear saúde, presentear uma coisa que vai fazer bem, uma coisa que vai realmente fazer com que aqueles votos que se deseja muita paz, saúde. Mas o que você está fazendo para que essa pessoa tenha saúde, né? Então, eu achei legal que o pessoal colocou lá num dos bilhetinhos, né? Muita paz, saúde, felicidade. É mesmo, saúde. Para viver mesmo feliz, para ter paz, mas saúde, para poder gozar, para poder experimentar, para poder fazer essa experiência, né? De felicidade e de paz. Porque se você não tem a saúde, não é? Como é que você vai viver essa experiência de felicidade, de paz, de alegria, não é? Pois é, ontem mesmo o Dr. Lima comentando, né, de pessoas que têm a infelicidade de ter um problema e ficam ali meses grudados num aparelho esperando um coração para ser doado, né, para fazer o transplante. Quer dizer, sem saúde não adianta. Agora, mais ainda vocês, missionários, que se colocam à disposição de Deus
para ajudar na construção do reino. Olha a importância de vocês serem instrumentos saudáveis para serem justamente dóceis à ação do Espírito Santo, poder ouvir o que Deus quer para vocês, né? Verdade. E servir a Deus, né? Isso. Naquilo que o Senhor nos convida, nos chama no nosso campo de missão, na missão que o Senhor nos colocou. Quanto mais saudáveis, né? Quanto mais saúde, melhor. Melhor. 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Temos participações. A Lídia, aliás, as duas aqui de São Paulo. A Lídia Zanetti diz: doutora, como fazer biomassa e congelar? Ganhei muita banana verde, quero aproveitar para fazer biomassa. Meu Deus, olha que só, felizarda. É mesmo? Eu tenho que pedir para meus pacientes do interior trazer, porque aqui em São Paulo é tão difícil achar. Muito a não ser que você vá lá na Feira da Água Branca. Verdade. Ou consiga com o pessoal que tem, assim, sítio. Senão é uma dificuldade. Olha, querida, entra lá no site, aliás, no blog, blog.cançãonova.com/maissaúde, que tem vários vídeos falando da biomassa e tem o passo a passo com o chefe Renato Calef. Para você fazer isso, congela. E que é a melhor forma, porque outro dia, até esses dias no Twitter, uma moça me perguntando até quanto tempo ela podia esperar a banana verde para fazer, deixar a banana verde para poder fazer a biomassa. Eu falei, quanto mais cedo, melhor. Porque quanto mais cedo, mais amido resistente tem. Sim. E isso é bem interessante. A Benedita Ribeiro dos Santos. Doutora Gisela, o que eu posso substituir para tomar de manhã, no café da manhã, porque eu gosto de uma coisa quentinha? E o que eu posso substituir e não usando o leite de vaca? Nossa, você pode tomar leite de qualquer vegetal, qualquer cereal, perdão. Então você pode ou fazer um leite de quinoa. Sim. Tem leites de cereais que você pode comprar pronto, tem nacionais, orgânicos, que chique. E tem os importados, os italianos são maravilhosos. Como você vai tomar um pouquinho, eu acho que até mesmo que ele seja um pouco caro, você tomando um pouquinho e deixando na geladeira, não fica tão caro assim. Mas você pode fazer em casa. A gente tem a receita do leite de quinoa, será no nosso blog? Bom, em todo caso, a gente tem vários vídeos com várias receitas lá no blog do Mais Saúde. Dá uma olhadinha, viu, Benedita? Eu não tenho certeza se o leite de quinoa tem, mas de todo jeito tem sempre alguma dica sobre as substituições, o que fazer. Eu gosto muito do leite de aveia. Ai, mas a aveia não tem glúten? Ela não. Ela pode estar contaminada num sentido de ter sido processada numa máquina onde se processou trigo. Então, para o celíaco, que é aquela pessoa que tem uma intolerância permanente ao glúten, não pode nem chegar perto. Mas a gente que não é celíaco, a aveia é algo muito interessante, que eu gosto bastante, inclusive, para comer banana amassada com aveia. É muito saudável. A aveia tem silício. Silício é importantíssimo para os ossos, para as articulações. Sim. Então, fora isso, interessantíssima para o intestino. E tudo que favorece o intestino, a gente está aqui divulgando, né? Mas olha, leite de aveia com um café fica divino. 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Nós temos participação aqui através do e-mail, é a Ana, ela é de Itu, São Paulo. Ela diz assim: boa tarde, Ana Paula, boa tarde, doutora Gisela. Boa tarde. Ela diz assim: quanto de magnésio devemos consumir diariamente, já que ele é o maestro? 2 folhas de couve já daria a quantidade necessária? Muito obrigada, um forte abraço. Ana e Cristiano de Itu. Você sabe que o magnésio, onde a gente localiza, o nosso sangue é vermelhinho porque tem o ferro. Qual é o sangue, entre aspas, da planta? Não é a clorofila? Então, ela é verdinha por causa do magnésio. É bonitinho. As duas proteínas são muito parecidas. Só que no centro
do nosso sangue é o ferro e no centro da clorofila é o magnésio. Então, tudo que é verde tem magnésio. Por que será que quando eu vou fazer folhas, saladas, eu fico tentando achar uma folha de outra cor e a maioria é verde? Porque a gente tem que comer muito. Entende? Então, não é só na couve que você vai suprir o magnésio. Sabe onde também tem magnésio que pouca gente sabe? No grão de bico. Olha só. Na hora que você está cozinhando o grão de bico, o magnésio sai do grão de bico e vai para a água. Por isso que você não pode jogar fora a água. Você tem que fazer como se fosse feijão. Né? Tem um prato da Espanha que é chamado de puchero, que é exatamente como fosse o feijão nosso, só que com grão de bico. Então, muito interessante, porque aí o magnésio vai para a água e você come, não os ratinhos, né? Porque o pessoal faz salada de grão de bico e joga fora a água cheia de magnésio. Realmente, o magnésio é o maestro dos minerais. Tudo que a gente precisa de magnésio. Aliás, a gente dá muita risada porque a gente costuma dizer assim em aula de bioquímica. Quando o professor pergunta, não precisa pensar duas vezes. Sempre fala magnésio, que com certeza magnésio naquela reação vai precisar. Então, magnésio você já fala que já está certo. Então, você tem várias situações interessantes. Por exemplo, todo mundo pensa que na cãibra é o potássio, mas na verdade o cálcio contrai e quem relaxa é o magnésio. Magnésio também, sabe para que ele é muito usado? Sim. No combate à dor. Porque se o cálcio contrai, dói. Se solta, relaxa. Então, também muito interessante para estar presente, então, para várias situações. Então, o nosso maestro é o magnésio e aí ele está presente em vários alimentos, mas principalmente nas folhas verde escuras, tá? Já? Nossa, como passa rápido, não? Bastante. Bom, meus queridos, nós estamos hoje comemorando o aniversário da nossa querida produtora, Ana Paula, né? Jovenzinha, né? Obrigada. Jovenzinha, fazendo mais um aninho de vida e já a gente volta. Uma canção nova em sua vida. Sem saída, e no labirinto encontra-se sua vida. Olhe para mim e vinde à luz. É tempo de graça. Eu sou Jesus, eu sou Jesus. Você que pensa que está só e abandonado e que não percebe sua angústia disfarçada, eis a minha mão, levanta-te, eu nunca desisti de você, da morte. Não há pecado maior que meu perdão. Sei que estás em perigo, venho te livro do abismo. Hoje é o dia ideal de salvação. Alguém por ti, esse alguém sou eu. Está só e abandonado e que não percebo sua angústia disfarçada, eis a minha mão, levanta-te, eu nunca desisti de você, de
quero no maior que meu perdão. Sei que estás em perigo, venho te livro do abismo. Hoje é o dia ideal de salvação. Alguém por ti, esse alguém sou eu. Alguém por ti, eterno sonho meu. Caia nos meus braços, deixe-se amar por meu amor. Estamos apresentando Mais Saúde. Fique por dentro os eventos que rolam na cena cultural de São Paulo e região. Acontece até o dia 24 de março na Galeria Nara Rosler a exposição Paul Ramires Jonas. Hondurenho radicado em Nova York, Paul Ramires apresenta releituras de cenas públicas através de seu trabalho Assembleia. Mais informações 3063-2344. Entrada franca. Cerca de 90 peças compõem a exposição Valtércio Caldas, O Ar Mais Próximo e outras matérias. São esculturas, desenhos e instalações que impressionam pela exatidão de suas formas. A obra de Valtércio Caldas pode ser conferida na Pinacoteca do Estado até 7 de abril. Entrada, R$ 6. Você ouviu? Fique por dentro. A Rádio América vem com tudo nesse ano. Aqui você se prepara a cada dia para a JMJ 2013. E o Bote Fé também, para você saber o que está acontecendo com a Cruz e o ícone de Nossa Senhora. Participa de promoções especiais. Na hora que falou o meu nome, eu comecei a chorar. Interage em nossa programação através do america.cançãonova.com. Ela pede oração pela família. Fique ligado na Rádio América. AM 1410. Uma canção nova em sua vida. O depósito bancário é uma opção para os sócios e não sócios da Canção Nova. Esse depósito também pode ser feito online. É a transferência online para qualquer uma das contas da Canção Nova. A sua contribuição ajuda a Canção Nova a evangelizar o Brasil e o mundo. Informações 0 Operadora 12 3186 2600. Clube da Evangelização. Você, promovendo o bem. Ajudai-me a vencer os desafios próprios da juventude para que minha vida seja entregue sem reservas a Jesus Cristo. Beata Chiara Luce Badano, intercessora da Jornada Mundial da Juventude, rogai por nós. A quinta-feira é um dia especial na Canção Nova, dia de louvor e adoração a Jesus Eucarístico. Participe conosco na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, a partir das 3 da tarde, começando com o Terço da Misericórdia. E às 4h30, celebre conosco a Santa Missa, na Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próximo à estação de metrô São Joaquim. Informações 3382-9800. 3382-9800. Contemple os mistérios do Santo Rosário, diariamente com a Rádio América, a partir das 6 da manhã. Sua intenção colocada nas mãos da Virgem Maria. A oração do Rosário, às 6 da manhã, aqui. Rádio América. 12h31. Tudo começou com um encontro promovido pelo Papa João Paulo II em 1984. Queridos jovens, Cristo chama. Cristo quer andar com vocês. Foi um encontro de amor, sonhado por Deus e abraçado pelos jovens. O testemunho de João Paulo II foi muito importante para a minha vida, né? Vozes que precisavam ser ouvidas e um coração pronto para acolhê-las. Jornada Mundial da Juventude 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. O programa Mais Saúde hoje, comemorando o aniversário da nossa querida Ana Paula, né? Você pode estar ligando aqui, deixando seu recadinho para ela, né? Ela que lê com tanto carinho o e-mail de vocês, separa
E fala, precisamos responder esse, doutora. Ela fica me apavorando, esse precisa logo. Então vamos lá, né? Então vamos lá, né? Chegou a participação aqui, eu não vou ler o nome dela completo, né? Mas vou dizer, e com certeza ela sabe que é ela, que nós estamos atendendo nesse e-mail. Ela diz assim, doutora Gisela, eu tenho 53 anos, estou casada, tenho 32 anos de casada, 3 filhos, todos partos normais. Nunca tomei anticoncepcional, porém faço tratamento para depressão há mais de 20 anos. Uhum. Estou na menopausa e me sinto sozinha, pois não gostaria de fazer reposição hormonal. Meu médico me passou isoflavine e ela colocou aqui a quantidade. Me senti bem, sem calores e mais calma, porém perdi toda a libido. Meu marido reclama. E ela colocou aqui, voltei ao médico e lhe falei da falta de libido. Então ele me passou tibolona. Uhum. Me disse que é natural e não vai fazer nenhum mal. Estou com medo de tomar a tibolona. Gostaria de saber se a senhora conhece e se realmente ela não faz mal. Se conhece alguém que tomou, para eu ter confiança e também tomar. Gostaria de saber se a senhora conhece algum tratamento puramente natural para reposição hormonal que me ajudasse a voltar a ter libido novamente. E também de saber se existem alimentos ou ervas para aumentar a libido, sendo natural e não de farmácia. Muito obrigada, Maria. Pois menopausa realmente é um divisor de águas na vida da mulher. Mas por que a gente acaba perdendo a libido? Para prestar atenção. Na verdade, a libido é importante na época que você vai procriar. Menopausa, acabou o período fértil da mulher. Então, é natural, né, que se perca a libido. Mas você pode, sim, estar mudando esse quadro, né? Agora, o que deve ocorrer com ela é que essa depressão ajuda a piorar um pouco. Tá? Inclusive esse e-mail era tão bom que lesse também, Ana, no programa Dr. Rock, porque aí ele como médico, eu acho que ele também vai poder estar falando um pouquinho mais no quadro da depressão, durante a menopausa, tirar esse aspecto medicamentoso aí que ela está colocando. Sim. Maria, assim, o médico prescreveu, nutricionista nem pode dar palpite. Então, na verdade, é assim, o médico tem autonomia e médico pode prescrever remédio, nós não podemos e também não podemos tirar remédio de ninguém. O que eu já vi com a tibolona? Realmente, algumas pacientes minhas tomaram e, aliás, elas se tornaram minhas pacientes porque tomaram a tibolona. Essa tibolona acaba engordando, tá? Mas, até uma coisa assim, que 5 quilos garantido na balança. Eu lembro bem que era um número grande assim. Mas, nós fizemos um programa excepcional aqui com o terapeuta José Bacite, que falou da maca peruana. Maria, pega lá no YouTube. Que dia que foi esse programa? Você não lembra? Não deve ter mais que 15 dias. Tá. Então é o seguinte, mas você pode colocar lá no YouTube e faz a busca, né, Ana? Isso, Programa Mais Saúde, maca peruana e José Bacite. Você pode colocar essas 3 informações ou uma das 3 e você vai encontrar. O vídeo está lá disponível para você, maca peruana. Ele vai falando dos benefícios, vai falando dos auxílios para quem é contraindicado e para quem é super indicado. Exato. Então, olha só, o que essa maca peruana faz? Ela é um repositor hormonal totalmente natural, usadíssimo justamente no Peru. Inclusive tem uma literatura extensa sobre ela, comprovando os benefícios. Ela melhora tudo que a gente quer e mais alguma coisa, segundo o que o José Bacite falou. Sim. E ele tem uma experiência grande, inclusive ele deu exemplos, né, de pessoas que fizeram uso. Aí, o que aconteceu? A gente até perguntou onde que poderia comprar, porque ele prefere a maca peruana em pó.
E a gente até falou do laboratório do Panisa, né? Sim. Aí alguém foi lá pedir para comprar a maca peruana e eles só vendem com prescrição ou de nutricionista ou médico, e eles lá só tem em cápsula. Então, como dia 8 o José Bacite vai estar aqui ao vivo para fazer uma outra pauta interessantíssima que a Ana já segura o pé dele aqui no estúdio, né? Ele veio, antes de ir embora, falou assim, pois não, agora qual a próxima data? Verdade. Então, nós já estamos com a data do dia 8, Maria, prevista com um programa ao vivo com ele. Então, se você quiser tá ligando e falando com a gente no ar, né, no dia do programa, você fique super à vontade. Agora, ouça o programa pelo YouTube, você vai ficar encantada, sabendo que você vai precisar da indicação de um médico ou de uma nutricionista para você tomar essa maca peruana, porque a maca, ela pode ser também prescrita por nutricionista, porque é um complemento alimentar ou um fitoterápico, né? Então, para nós, eu, por exemplo, que fiz fitoterapia, tenho totalmente... Quem pode prescrever é quem conhece, né? Não necessariamente que tenha feito uma pós-graduação em fito. Eu fiz, mas a gente vê que tem gente também que domina muito o assunto, né? Então, isso é uma boa dica para você, porque melhora tudo. Melhora a parte toda hormonal, melhora a fogacho, segundo ele, e a parte de libido também. Eu lembro que a gente falou bastante sobre isso, né? Então, minha querida, você tá com a faca e o queijo na mão. É só você tá dando uma pesquisada no YouTube, põe lá José Bacite, maca peruana e escuta. Agora, libido é uma coisa complicada na mulher depois da menopausa, tá? Então, realmente as coisas mudam muito, você melhora, mas a gente não vai ficar com aquele pique de 20 anos, né? Porque é totalmente diferente, né? E as coisas se acompanham, porque geralmente o marido também não tá com aquela bola toda, né? Então a coisa vai se acomodando, né? Agora, quando a mulher realmente tem um marido mais exigente, eu brinco com elas e digo, coitadinhos, se eles ficarem dependendo da gente ter libido para namorar, eles estão perdidos. Então, gente, nós precisamos também fazer uma forcinha, né? Não dá para só ficar assim, né, esperando as coisas acontecerem. Então, vamos lá colaborar também. E eu vou pedir para o Dr. Roque também conversar um pouquinho com você quando for o próximo programa dele, para ele te falar um pouquinho desses quadros depressivos ligados à menopausa que pioram, tá? Você já vem sendo tratada há 20 anos, mas depois, quando a gente entra em menopausa, quem não tem depressão acaba ficando. Então, imagina quem já tem que cuidar bem. 0 Operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Ai, gente, sabe que quando eu fiz a minha especialização em saúde da mulher do climatério, eu tava com 50 anos, eu ainda não tinha entrado em menopausa. Fui entrar em menopausa com 52. Gente, eu fiquei tão assustada aquele ano inteiro, escutando quanta coisa acontece no universo feminino quando você entra em menopausa. E eu fiquei olhando, porque foi um curso multidisciplinar, tinha muito ginecologista, muita fisioterapeuta. Eu acho que eu era uma das raras nutricionistas do grupo. E eu lembro que eu falei para mim mesma, eu falei, gente, eu vou começar a comentar com as minhas pacientes o que elas têm que esperar para começar já a tratar. Então, aquele negócio de ficar segurando o xixi. Tô com vontade de fazer xixi, mas eu não vou. Gente, isso é péssimo. Porque a bexiga, olha o nome, bexiga, né? Que nem uma bexiga, né? Que vai estufando. E é que nem um elástico. Imagina se você esticar um elástico o dia inteiro, ficar com ele esticado. Quando você soltar, ele esgarçou. Verdade. E olha, gente, de cada 100 mulheres, 40 vão ter incontinência urinária a partir dos 60 anos. Então, poupe a sua bexiga. Deu vontade de fazer xixi? Vai. Nós temos participação. Mas eu tenho uma antes para falar. Olha que bonitinho. A Sônia Maria Ferreira, daqui de São Paulo, uma querida lá.
da Vila Bonilha, ela disse assim, deseja feliz aniversário para Ana Paula, que Deus abençoe seus caminhos, Obrigada, mãe. realize seus sonhos. Amém. Você é muito especial. Obrigada. Ainda mais por estar ao lado dessa pessoa maravilhosa que é a doutora Gisela. Obrigada, Sônia. Eu, de tabela, ganhei aqui um presente também. Obrigada pela sua participação. Nós temos participação da Marisa Mariquito. Ela é de Santana de Cataguases, Onde Minas Gerais. Minas. Como Minas participa, né? Ela fez uma perguntinha aqui. Ela diz assim: olá, doutora, boa tarde. Gostaria de saber se cabelo com muita química, aí ela exemplifica, escova progressiva sem formol e tinta, pode causar algum dano para a saúde? Se sim, quais? Obrigado, Marisa. Ela disse escova progressiva sem formol? Sim, sem formol. Ai, Marisa, é tão raro. Você tem certeza que não tem? Porque ultimamente a gente andou vendo umas escovas que chamavam de marroquina. Sim. E uns nomes todos chiques. E o meu cabeleireiro, o Fábio, falou assim, Gisela, todas têm. Tanto que no salão dele não faz. É mesmo? Proibido. Nossa. Ele tinha até uma área separada ao ar livre para fazer essa escova progressiva. Mas ele não faz mais porque ele diz que todas contêm formol. E uma vez eu fiz. O Dr. Roque, mas faz tanto tempo, eu tinha cabelo bem comprido. E o Dr. Roque foi lançar o livro na França. E eu ia ficar 33 dias fora. Você imagina 33 dias sem cabeleireiro, né? Então eu falei, meu Deus, vou fazer essa escova progressiva. Eu sei que quando eu cheguei em casa, e você não pode lavar o cabelo 3 dias, né? Sim. E eu falei pro Roque que eu tinha feito e que tinha formal. Ele falou, você é louca. Meu Deus. Não se deve. Formal é altamente tóxico. Então, gente, cuidado com essas coisas. Agora, outro dia me disseram que esmalte, todos eles têm formol. Nossa, aí eu tô precisando pesquisar isso. Fato é que tem muita coisa química que a gente usa em beleza que tem que tomar cuidado, tá? Então, lógico, uma tinta de cabelo que você usa uma vez por mês, e você tendo um organismo que está rico em nutrientes que possam combater e eliminar essas toxinas, tudo bem. O problema é a gente colocar muita toxina no organismo, comer muita coisa que não deve e ficar com esse problema, né? De depois o fígado, coitadinho, não dar conta, aí essas toxinas são todas estocadas no nosso tecido gorduroso. Por isso que muitas vezes ele fica inflamado. 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Nós temos a participação da Nilceia Souza Prado. Ela diz assim, que ela ouve sempre o programa Mais Saúde. Ela gostaria de saber qual é o tipo específico para fazer a biomassa de banana verde. Muito obrigada, abraços, Nilceia. Nilceia, qualquer banana, segundo me passaram, inclusive a dona Heloísa, né? Sim, a mentora. Tem também no YouTube que você pode estar ouvindo. Gente, a gente tem, assim, acho que todos os temas, um arsenal, né? A gente tem um acervo incrível de temas. Então, você colocando biomassa de banana verde, vai vir várias vezes os programas que nós fizemos. Um deles com a idealizadora da biomassa, né? A dona Heloísa Freitas do Vale. Mas ela também comentou que qualquer banana serve. Então, lá em casa, a banana verde que aparece é muito bem-vinda e a gente faz e dá certo. Tem uma participação aqui também falando da biomassa de banana verde. Um homem, é o José. Ele não colocou de onde é, mas ele disse ele diz assim: olá, doutora, boa tarde. A biomassa de banana verde é interessantíssima, muito útil e me faz muito bem. Ai, que bom! Abraços, José. E você sabe, José, que a gente fala que é o maná do século XXI. Porque é igualzinho o maná. Você lembra que na Bíblia está dizendo, né, que o maná, ele pegava o gosto, ele tinha o gosto daquilo que você queria, né? E a biomassa faz isso. Se você mistura
em um alimento, ela pega o gosto do alimento, ela aumenta o volume, diminui as calorias, porque você não digere, né? Ela vai direto para o intestino e lá ela é comidinha para as boas bactérias intestinais, que são os pedreiros da nossa parede intestinal. Agora eu tenho essa nova alegoria, né? Eu chamo as bactérias intestinais de pedreiros da nossa parede intestinal. Então, para ela ficar bem rebocadinha, bonitinha, eu preciso estar com boas bactérias e elas bem alimentadas. Tem a participação aqui do Alberto Rocha, ele diz assim: olá, doutora Gisela, muito boa tarde. Gostaria de saber como uso a biomassa como alimento e a que horas? Pode ser à noite, no período da manhã? Posso usar com que tipo de alimento? Posso congelá-la? E a última perguntinha dele é: posso colocar em carnes? Muito obrigada, um forte abraço para o Dr. Roque e a doutora Gisela. Obrigada. Alberto Rocha. Alberto, olha, a gente tem... vamos falar da biomassa que você faz com a banana, com aquela parte branca da banana, não com a casca. Você vai lá no blog.cançãonova.com/mais-saúde e você vai ver o chefe Renato Calef fazendo. Então, primeiro, lava bem as cascas, coloca na panela de pressão. Aí passou a pressão, a banana até já está meio abertinha quando você abre a panela. Sim. Aí com cuidado, porque você tem que fazer isso com ela pelando de quente. Você pega uma pinça, enfim, um garfo, descasca e coloca a polpa da banana, quer dizer, a banana em si, aquela que você comeria normalmente, dentro do liquidificador, bem quente. E joga um pouquinho de água fervendo, não a água onde ela cozinhou, uma água à parte. Para você dar uma liga, porque aquela banana que está quente, ela vai bater com facilidade, mas conforme ela for esfriando, ela vai engrossando e pode queimar o seu liquidificador. Então, cuidado. Joga a água e aí ela vai dando aquela liga e aí ela vai ficar um creme. O que a gente faz? Eu coloco, por exemplo, naquelas cubas de gelinho, para fazer gelo, eu coloco com aquele creme, né? Deixo congelar, depois tiro e faço pedrinhas de biomassa. Deixo congelada, fica lá. Quando eu vou usar, eu retiro um pouco, tá? Eu tenho feito o seguinte, eu tenho reaquecido. Por quê? Porque assim eu consigo deixá-la de novo naquele ponto bem cremoso, que é o ideal para, por exemplo, quando você vai bater o seu suco de couve. Ou quando você vai bater um suco, você incorporar e não ficar resíduo nenhum. Ele dá uma engrossada que vai parecer um milkshake. Muito interessante. Agora, se você vai fazer seu arroz, seu feijão, naquela hora que você colocou a água quente, né? E vai deixar na panela, você joga um cubinho congelado da biomassa, ela vai dissolver ali dentro, vai ficar no meio e vai ajudar no preparo do arroz. Faz o mesmo no feijão. A carne, se você fizer uma carne com molho, sim. Sem molho, aí fica... Não dá liga, né? Sim. Porque ela é feita para incorporar, para você dar volume, para você engrossar, né? Às vezes numa sopa fica maravilhosa, aquela sopa que tá meio rala, você coloca a biomassa, ela fica, né, bem gostosa. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Mais um recadinho aqui para você, Ana. É a Érica, lá de Tapicerica da Serra, desejando um feliz aniversário para a Ana Paula e manda beijos. Obrigada. E todo mundo que participou é sócio. Olha que lindo. Já é um grande presente. Verdade. Obrigadíssima. Nós temos mais uma participação aqui, é do Patrício. Gente, que time masculino assim, bom participando. Tá, né? Doutora Gisela, boa tarde. A pergunta dele é: no suco de couve, a água de coco pode ser substituída por outro líquido? Muito obrigada, um forte abraço, Patrício. Pode, Patrício, claro que pode. Você pode colocar o que você quiser, mas preferencialmente não coloque suquinho de caixinha, tá? Porque suco de caixinha tem muita frutose, suco de caixinha
é complicado porque dentro daquela caixinha existe um filme plástico que você não vê e que está lotado de bisfenol, que não faz bem para a saúde. Então, por que eu gosto do suco de coco, né? A água de coco. Porque a água de coco, além de dar um sabor super gostoso, ela é rica em vitaminas, minerais e ela é a mais próxima da natureza. Mais uma participação é da Maísa. Ela diz assim: olá, doutora, boa tarde, gosto muito do seu programa. Tenho uma dúvida. Minha mãe apareceu com um vermelhidão em algumas áreas do corpo, no colo, nos braços, e no lugar a pele está um pouco mais grossa do que a normal. O que pode ser? Obrigada, Maísa. E Maísa tem que dar uma olhadinha nisso, viu? Tem que levar a mamãe no médico para ver o que é, porque essas coisas de pele às vezes são bem mais complicadas do que a gente pensa. Se o médico chegar e falar assim, isso é uma dermatite atópica, uma alergia, precisamos descobrir, aí você pode entrar com aquela pesquisa que a gente faz, que tem lá no livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém. Que, aliás, caso você não tenha lido, eu te convido a ler e a comprar principalmente aqui pela comunidade Canção Nova, através do 0 operadora 12 31 86 2600. E tem também recém-lançado, né, o Filha da Fé, quarta edição. Lindíssimo. Depois você me conta, depois nós vamos fazer um programa do que você achou do livro. E é a quarta edição que está atualizada, quer dizer, aquele livro anterior tem até a história do meu testemunho até 2007. Esse atual tem agora até o resto, né? Até 2013, as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. E é assim que a gente vai, enfim, se colocando a serviço. Então, esse livro também já está disponível no Departamento Davi. E lembrando que toda vez que você compra um produto de evangelização aqui na Canção Nova, você está ajudando ao projeto Dai-me Almas a alcançar o 100%, né? Lembrando, gente, tem kefir aqui, é só buscar. Como o José Bacite vem dia 8, vocês que estão com dificuldade de encontrar kefir fora, porque o José Bacite acabou o estoque dele de kefir, né? E incrível, ele disse que mandou alguns e alguns chegaram mortos. Ai, que bom. Não conseguiu sobreviver ao correio. Então, ele está sugerindo que todo mundo procure as comunidades por perto. Eu vou ver se eu consigo pedir para ele levantar um pouco alguns sites, alguma coisa, para no dia 8 a gente está falando, mas nós temos kefir aqui, não temos, Ana? Temos kefir aqui na rádio, os dois tipos, né? O kefir e o kombucha, é só você vir aqui retirar no horário comercial. Então, gente, Ana, mais uma vez, parabéns, que Deus continue te iluminando, para você ser uma coisa mais linda. Obrigada. Se dedicando a Deus nessa missão maravilhosa da comunidade Canção Nova. Obrigada, fico muito feliz e agradecida a Deus por este tempo e essa missão no Mais Saúde. Amém, amém. Gente, um beijo enorme. Espero vocês amanhã aqui no Mais Saúde, na rádio, do meio-dia 1. E depois da 1, lá na TV Canção Nova, tem um programa especial para você. Um beijo grande, até lá. Vida, o amor vencerá. Não há força maior que supere o amor. E quem vive para amar pode já experimentar o céu na terra.
Acabamos de apresentar Mais Saúde. Você está sintonizando a Rádio América, uma canção nova em sua vida. Você confere agora para ver a vida acontecer. Dicas para um novo estilo de vida com Ricardo Sá. A minha primeira experiência com Jesus aconteceu